Vamos, então, acalmando nossos pensamentos, nossos sentimentos, nos concentrando, elevando nosso pensamento ao Criador, a Jesus, que nos acompanha. Pedir que, nesse momento, nos auxiliem, nos iluminem o nosso professor, para que possamos ter um bom momento de aprendizado e para que esse aprendizado seja para sempre, para toda a vida. Agradecemos, então, ao Pai pela oportunidade e que a luz de Jesus ilumine nossas mentes e nossos corações para receber os ensinamentos de hoje. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Então, obrigado, dona Sueli. Então, como tem ainda pessoas entrando na sala, que bom. Como nós fazemos, né, todas nas nossas reuniões, a mãozinha, né? Boa noite, Rose. A mãozinha é importante, qualquer dúvida que tenham, qualquer colocação, para nos ajudar nesse tema, né? Em todos os temas, é muito importante. Então, fique à vontade, é só levantar a mãozinha, que se eu não conseguir enxergar, mas pelo barulho, eu consigo identificar, tá bom? E para essa nossa reunião, a teoria das manifestações, nós vamos rever alguma coisa. Nós temos duas reuniões para falar sobre esse tema. Então, são duas aulas, vamos falar assim, que a gente pode debater bastante esse tema, né? Porque quem teve a oportunidade de ler, acredito que todos leram esse nosso tema desta noite, o Kardec fala muito sobre fluidos. Lógico que depois ele acrescenta alguns detalhes que nós vamos ver, mas como ele fala bastante de fluidos, e nós temos duas reuniões para debater esse tema, eu quis trazer para todos nós sobre fluidos. É importante nós relembrarmos fluidos. Algumas coisas serão repetitivas, né? Mas vamos relembrar alguma coisa sobre fluidos que é importante para fortalecer o nosso conhecimento, né? Então, deixa eu aqui pegar os slides. Apresentar. Então, espera um pouquinho só. Puxa vida. Foi tão fácil da outra vez, o que está agora acontecendo? Agora sim. São essas coisinhas, né, que vão atrapalhando o José Roberto, né? Então, deixe-me ver aqui, que não pode ser em PowerPoint, né? Tem que ser em outra configuração, senão eu não consigo. Então, eu vou ter que sair um pouquinho, gente. Me desculpe. Um momentinho, por favor, que eu tive que sair. Estão vendo, né?
Thelma, tá vendo, Thelma? Sim, José. Ah, que bom, que Tá bom. Obrigado, Tá Thelma. ótimo. Que bom. De vez em quando, José Roberto se atrapalha um pouquinho com essa parte de tecnologia. Então, vamos falar, né? É importante, já vimos isso, ó, vamos repetir um pouquinho da Trindade Universal, né? Nós tendo Deus como o Criador de tudo, e como ensina a nós, os Espíritos, na questão 27 do Livro dos Espíritos, tem dois elementos gerais do universo: a matéria e o Espírito, né? E acima de tudo, né, como está aí, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. É importante que a gente relembre isso, que nos vai fortalecer o nosso conhecimento. Então, é importante, então, que é espírito e matéria. E toda matéria é derivado do fluido cósmico universal, do fluido cósmico universal, como queira. Então, o princípio espiritual seria nós, espírito, e tudo que é matéria deriva do fluido cósmico universal. Então, eu quis trazer esse slide para nós relembrarmos um pouquinho desse conhecimento que vai fortalecer muito a nossa compreensão, principalmente nesse caso específico da teoria, como também em todo o acompanhamento, o estudo do Livro dos Médiuns, né? Então, é importante nós relembrarmos isso. Então, está na Gênesis, né? Kardec, depois na Gênesis, ele coloca, né? Sobre o fluido cósmico universal. Então, ele nos diz: há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres, lógicos, seres físicos, né? São-lhes inerentes as forças que presidiram as metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Então, nós aprendemos, né, que existe esse fluido etéreo, que é o fluido cósmico universal, do qual toda matéria existente no universo é derivado do fluido cósmico universal. Isso é muito importante, que vai nos trazer esse princípio da matéria, né? Que depois nós vamos aprender que a união entre o princípio inteligente e o princípio material que vai gerar a vida. Depois a gente vai falar sobre um fluido específico, né, que é o fluido vital, que vai gerar a vida e vai proporcionar que se comece a vida no universo, né? Mas é muito importante para que nós tenhamos esse conhecimento. Podemos prosseguir? Então vamos lá. Continuando, né, como fluido cósmico universal. A matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos, que exibe suas magnificências diante da eternidade. Ela é a mãe fecunda de todas as coisas, a primeira avó e, sobretudo, a eterna geratriz. Então, como já debatemos bastante, né? Então, tudo que é matéria deriva do fluido cósmico universal. Está tudo lá na Gênesis, né? Nós estamos estudando os livros dos médiuns, mas Kardec vai coordenando todos os ensinamentos através do Pentateuco kardeciano, que é as grandes obras que dá base e estrutura, né, a doutrina espírita, né? Kardec escreveu muito mais do que isso, mas é importante que são aqueles 5 livros que estruturam a doutrina espírita, um dos quais a Gênesis, que vem reforçar essas definições do fluido cósmico universal, que está lá, que Kardec colocou nos livros dos médiuns, né? Podemos prosseguir? Então, como princípio elementar do universo, ele, né, o fluido cósmico universal, assim, assume 2 estados distintos: o de eterialização ou imponderabilidade, né, que é o estado primitivo, o estado natural, etéreo,
que se pode considerar o primitivo estado normal e o de materialização ou de ponderabilidade. A ponderabilidade, né, o que se pode pesar, né, que se torna matéria densa. É, de certa maneira, consecutivo àquele, é o princípio etéreo, né? O ponto de intermédio é o da transformação do fluido em matéria tangível. Aí ele Kardec já vai trazendo os ensinamentos necessários para que a gente possa interpretar o nosso universo, a nossa Terra, nós como ser trio, né? Aquela trindade universal está em nós também, todos nós, porque nós somos espírito, perispírito e corpo físico. Nós vamos ver mais para frente que vai nos fortalecer todo esse conhecimento, é que nosso corpo físico e nosso perispírito, ambos são matérias derivadas do fluido cósmico universal, só que em estados diferentes, né? Um mais denso, o outro mais etéreo. Mas Kardec já traz essa informação para nós, já nos ensinando dois elementos gerais do universo, o espírito e a matéria, e toda a matéria existente derivado do fluido cósmico universal. Alguém gostaria de algum comentário para nós prosseguirmos? Alguma colocação? Algumas coisas que nós estamos vendo, nós já vimos, principalmente no estudo do Livro dos Espíritos e alguma parte do Livro dos Médiuns. E na parte de perispírito, que a Ana colocou muito bem para nós, né? Então, é uma maneira de nós revermos esse conhecimento para fortalecer em todos nós, né? O conhecimento, o que rege todo esse universo maravilhoso, a nossa querida Terra e nós mesmos, né? Então, podemos continuar. Então, aí também agora vem se juntar também um fluido, mas vem se juntar, Kardec trouxe, como disse a Ana, eu lembro bem, fluido vital, ele já era conhecido. Kardec só veio trazer a relevância do fluido vital quando existe a união do princípio inteligente com o princípio material. Então, Kardec já era conhecido esse fluido vital, mas Kardec veio trazer um conhecimento muito importante que vai nos indicar a existência da vida, né? Então, está no Livro dos Espíritos, na questão 65, e Kardec traz para todos nós, do fluido vital. Então, o fluido vital existe em todos os corpos vivos da natureza. Tem sua fonte no fluido universal. Então, tudo aquele que tem vida, possui-se ali o fluido vital. Então, um exemplo, as plantas têm o fluido vital, os animais têm o fluido vital, nós temos o fluido vital. Além de nós sermos o corpo, a matéria derivado do fluido cósmico universal, nós temos o princípio vital, que é uma derivação desse fluido cósmico universal, aonde se cria a vida. A gente pode ver que numa pedra, numa mesa, em qualquer matéria que a natureza nos mostra, esses dois exemplos que eu disse, são formados do princípio cósmico universal, do fluido cósmico universal, mas não tem o fluido vital ali. Uma pedra não tem vida, uma mesa não tem vida, então, assim por diante. Então, nós vemos que o fluido vital é importante para dar a vida na união entre o princípio inteligente e a matéria. Algum comentário? Alguém levantou a mãozinha, porque agora não estou conseguindo enxergar. Então, por favor, se alguém, peço ao Gustavo me ajudar, se alguém levantar a mãozinha, por favor, para que eu não confunda, né? Porque alguém adentra a sala, tem um som diferenciado. Alguém queira comentar ou podemos prosseguir? Ok. Prosseguir. Então,
Fluido vital, continuando, o princípio vital, porque nós vamos encontrar em algumas obras fluido vital, em outras princípio vital, que são sinônimos. Então, vamos lá ver. E aqui, vamos voltar um pouquinho a esses slides, que o que ele fala aqui é o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado, né? Então, eu quis trazer para nós o que é o fluido magnético para fortalecer o que Kardec quis contribuir aqui com esse ensinamento, né? Então, ele está dizendo que o fluido vital é o que muitos chamam fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. Então, eu quis trazer aqui o que é o fluido magnético, também interessante. Então, a palavra magnetismo, e o magnetismo foi muito estudado por Mesmer, né? Então, em alguns livros, está mesmerismo, né? Se querendo dizer magnetismo, porque foi Mesmer que estudou muito o magnetismo, também Kardec também estudou bastante o magnetismo, né? Que o ajudaria a interpretar os fenômenos espíritas, né? Então, a palavra magnetismo, isso eu não sabia, pesquisando a gente vai aprendendo, tem origem no nome Magnésia, antiga cidade da Ásia Menor, que hoje é Turquia. Olha que interessante, eu não sabia disso. Onde existia um minério capaz de atrair o ferro, chamado magnetite, pedra-ímã ou pedra magnética, né? Então, daí surge a palavra magnetismo, né? Onde tinha magnésio, que é na Turquia, Ásia Menor antigamente, que é a Turquia atualmente. Continuando, né? Fluido magnético é a mesma coisa que fluido vital, como nós vimos na definição de Kardec, alguns chamam de fluido magnético, outros e denomina fluido vital, que é a mesma coisa, né? Então, uma coisa importante que nós vamos recordar que foi falado quando foi falado do perispírito, né? O fluido magnético condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo. Isso é muito importante porque vamos recordar um pouquinho dos ensinamentos, né? O nosso perispírito que retém, que armazena o fluido vital. Quando o nosso corpo material está precisando de energia, é através do perispírito que é repassado o fluido vital para o corpo físico, né? Então, voltando, o fluido magnético condensado no perispírito pode fornecer princípios reparadores ao corpo. O espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. Dessa forma, a energia magnética transmitida por alguém atua no perispírito do beneficiário e daí chega ao corpo físico. Isso nos faz, né, relembrar, acho que a todos, o nosso passe, né? O nosso passe é quando um agente externo, vamos falar, um médium encarnado, junto com os amigos espirituais, naquele momento que nós estamos proporcionando um passe, nós estamos com a nossa vontade, com a nossa transmissão de energia, fornecendo essa vontade de ajudar aqueles que estão precisando dessa ajuda. E nesse íntere, nesse momento, o perispírito vai fornecer o princípio vital de que aquele corpo físico necessita. É muito interessante, né? E fortalece esse conhecimento, a importância do perispírito, que nós já debatemos bastante, na reparação do nosso corpo material. A função do perispírito tanto é na revitalização do nosso corpo material, e depois nós vamos ver mais para frente, é do intercâmbio mediúnico, que vai se processar numa mesa mediúnica, como o perispírito estará
vai estar atuando nesse processo de comunicação. É interessante, por isso, de nós trazermos, né, o fluido cósmico universal, o fluido vital, que vai fortalecendo em nós esse conhecimento. A forma como é fisicamente, espiritualmente, é atuado, como a nossa vontade de querer ajudar, como isso influencia em muito no processo físico, né, de ajuda, tanto físico como tanto espiritual. Porque nós, com a nossa vontade, com o nosso desejo, nós propiciamos que os agentes revitalizadores, nesse caso específico, o perispírito, possa atuar ajudando materialmente aqueles que necessitam. E através da comunicação mediúnica, ajudar espiritualmente ou moralmente aqueles que também necessitam. É muito interessante nós visualizarmos todo esse processo, né? Alguém queira comentar? Podemos continuar? Por favor, gente, qualquer dúvida, qualquer colocação, fiquem à vontade. Outra coisa muito importante com relação, né, aos nossos passes, ao qual foi dado o nome de magnetizador. Então, nós temos que diferenciar um pouquinho, que eu quis trazer para todos, diferenciar um pouco de magnetizador e médio curador. Então, o magnetizador é a pessoa que tem a capacidade de doar fluidos magnéticos a outrem. Então, esse é o magnetizador. Muitas pessoas confundem com médium curador. Então, eu quis trazer aqui essa informação para a gente poder diferenciar, né? Está lá no livro dos médiuns, nós vamos estudar mais para frente, mas eu quis trazer para a gente já ter este conhecimento. Então, o médium curador é uma pessoa que pode curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Esse é o nosso... Olha a importância do médium curador na atuação da doutrina espírita, né? Realmente, isso nós, quem já conhece ou já presenciou um trabalho do médium curador, pelo toque, pelo olhar, um gesto qualquer que seja, sem a medicação material que todos nós precisamos tomar, aqueles que necessitam, é muito interessante, né? Aí Kardec nos informa, não? Todos os magnetizadores, aqueles que doam fluidos magnéticos, são mais ou menos aptos a curar. Então, aquele magnetizador pode curar, mas não é a função específica, né? Então, desde que saiba conduzir-se convenientemente, ao passo que nos médios curadores a faculdade é espontânea, é inerente àquele médio, né? E alguns até possuem sem jamais ter ouvido falar de magnetismo. Então, isso eu quis trazer, essa diferenciação entre magnetizador e médio curador, porque a gente muitas vezes vê pessoas, mesmo da doutrina espírita, fazendo um pouquinho de confusão. Então, mas é importante. O magnetizador pode realmente ter a capacidade ou o desejo e poder curar. Agora, o médium curador, isso é inerente a ele. Alguém levantou a mãozinha? José Roberto. Quem? Eu, Neide. Oi, Neide. Magnetizador, onde é que entra aí a hipnose, por exemplo, tá? Que tem, a hipnose tem um tratamento diferenciado, né? Que pode curar também e que pode também fazer regressão, não é isso? Isso. Então, eu gostaria de saber assim, onde é que entra a parte de hipnose nesse magnetizador. Então, na parte de hipnose, entra na parte de magnetismo. Aí é um magnetismo induzido. Tem uma pessoa que tem um especialista em que, através da hipnose, também é um conhecimento da magnetização, ele pode que alguns irmãos, algumas pessoas se concentrem
entrem no estado de hipnose e façam o que você diz, a regressão. Então, a questão da hipnose entra aí como um médium magnetizador, não como médium curador. Através da hipnose, pode-se realmente curar algum estado que a pessoa esteja passando, mas ele não entraria como médium curador, e sim magnetizador. Mas pode ser por melhora também. Eu digo isso, José Roberto, por experiência. Quando eu era adolescente, como até hoje, né, eu sou asmática, eu tinha crises muito fortes de asma. E tinha um médico na minha cidade que ele hipnotizava. Ele me deixava melhor depois da hipnose. Quer dizer, não curou, mas me melhorava. Melhorava a crise, por exemplo. Não, melhora sim, realmente. Aí entra, nessa parte de hipnose, entra como médium magnetizador, entra nessa parte não de curador, mas ele proporciona curas realmente, curas materiais e curas espirituais. Então, isso acontece sem dúvida nenhuma, Neide. Fora os passes, né, que são os passes são a manipulação de fluidos, né, que ajuda também, mas tem aquelas pessoas que têm essa mediunidade de hipnose, de magnetização, que aí seria uma magnetização induzida, que pode realmente ajudar e muito, e ajuda bastante, viu, Neide? Obrigada, José Roberto. Nada, você sempre à vontade. Agora, já que você deu a dica, agora, quem vai falar não vou falar sobre a doutrina espírita, é uma opinião do José Roberto. Eu acho que a hipnose ajuda bastante. Você falou uma outra função da hipnose, é a regressão. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, Neide, com a questão da regressão, porque pode despertar em nós algo que nós não gostaríamos de estar relembrando, algo que pode nos atrapalhar mais do que ajudar. No caso da hipnose, que você disse, não, na casa da regressão. Porque a doutrina espírita já nos ensina, né, que pela bondade de Deus, pela bondade divina, nós não relembramos do passado. Então, esse passado realmente pode ser prejudicial, porque todos nós somos espíritos perfectíveis. Ainda somos atualmente espíritos inferiores em busca da perfeição. E nós hoje estamos melhores do que fomos ontem. Então, por isso que a bondade divina não permite que a gente lembre do que foram as nossas reencarnações passadas, ou a última, né? Algumas vezes tem umas lembranças, mas não nítidas. Então, eu fico muito preocupado na questão da regressão, que muitas vezes, e eu já conheci casos, né, de que a regressão atrapalhou muito mais do que ajudou aquela pessoa que foi em busca de melhora. Só foi um comentário. Não, mas eu não fiz regressão, não, viu, Zé Não. Roberto? Não, sim. Não, eu tenho muito medo, nunca fiz, graças a Deus. Não, como você comentou, eu quis deixar, né, a questão da regressão. Da hipnose, não. A hipnose ajuda muito alguns traumas que nós todos possamos ter tido na nossa infância. Pode ser que alguma coisa venha de outras vidas? Lógico que sim. Mas a hipnose é salutar. Agora, a regressão, eu fico muito preocupado porque pode nos atrapalhar. Só foi um comentário, Neide. Mas obrigado pelo seu pronunciamento, mostrando um caso específico seu, né? Podemos continuar? Então, vamos lá. Continuando com o fluido cósmico universal, trazendo informações, né? Segundo os nossos padrões, isso a ciência, né, nos traz bastante. Segundo nossos padrões científicos, torna-se difícil uma imagem real ou aproximada do fluido universal por absoluta falta de analogia. Podemos, contudo, considerá-lo como elemento que está presente em todo o cosmos, constituindo-se no meio propagador da energia e a fonte de tudo que se materializa no universo. Então, por falta, o nosso cientista realmente
Eu ia falar mais na frente, mas hoje, já no outro slide, mas vamos trazer. Os nossos cientistas, hoje se fala muito na matéria negra, né? Se fala muito, os cientistas, eles entendem que existe algo no universo que não é um vazio, que existe, eles chamam de matéria negra, né? Que eles não entendem o que acontece, eles estão estudando, mas ainda falta para a nossa ciência, que está evoluindo bastante, metodologia, equipamento para medir tudo isso. Então, esses vazios que a ciência nos diz e que agora está começando a se comentar dessa energia, dessa matéria negra, nada mais é do que o nosso fluido cósmico universal. Mas falta ainda equipamento suficiente na nossa ciência terráquea para identificar esse fluido, né? Ainda falta, vai avançar, vamos conseguir identificar, mas ainda falta bastante tempo para que isso aconteça. Algum comentário? Podemos passar? Então, a ciência acadêmica tem dificuldade em detectá-lo e estudá-lo, porque em seus planos e pesquisas admite o fluido universal, hétero, algum tipo de fluido que ocupa o espaço, de vez que não é vazio, que eles estão atualmente chamando de energia negra, fluido negro, matéria negra, né? Como forma de matéria palpável ou mensurável, quando, na realidade, nossos instrumentos apresentam-se adequados apenas para vibrações grosseiras, escapando-lhes as de natureza etérea. Então, a gente aprende também, na doutrina espírita, depois Kardec vai nos trazer, tudo está vibrando, né? Todas as vibrações que nós participamos ainda são vibrações grosseiras, né? Os nossos equipamentos, os fluidos aqui da nossa querida Terra, os nossos próprios ainda são vibrações grosseiras. Ainda falta para nós conhecimento para nós identificarmos aquelas vibrações mais etéreas. Isso vai acontecer com o passar do tempo. E o tempo vai trazendo conhecimento científico, né? Vamos falar ciência acadêmica, vamos falar assim, e da ciência espírita, que já trouxe, se nós pegarmos lá na Gênese, tem muita informação que a ciência hoje, a ciência acadêmica, está descobrindo agora no início. E em 1868, já os espíritos, através do livro A Gênese, nos trazia essas informações que vão muito de encontro o que a nossa ciência acadêmica está descobrindo agora, a expansão do universo, essa matéria negra, o fluido negro que está entre os corpos, que é o nosso fluido cósmico universal. Então, com o passar do tempo, a ciência vai se aproximando, a ciência acadêmica vai se aproximando da ciência espírita, né? E é assim que deve ser, né? Uma ajudando a outra nas explicações que muitas vezes, no passado, achávamos que seriam sobrenaturais. Enquanto que a doutrina espírita nos explica, mas a ciência acadêmica vai nos mostrando que sim, é possível. Tem tantas coisas que a ciência hoje em dia já não duvida tanto, não se expressa tanto contra quanto tempos atrás, porque eles estão vendo que existe coisa nesse universo de Deus maravilhoso que eles não se conseguem explicar pelo conhecimento que eles têm da física atual, pelos instrumentos, né, que eles estão desenvolvendo. Então, eles não podem mais criticar veementemente como outrora, porque eles estão vendo que existe algo além do conhecimento material, né? Então, isso é muito bacana, e isso é gostoso de nós irmos estudando, que vai só confirmando que a doutrina espírita, mais de quase 200 anos atrás, já nos apresentavam, né? Então, continuando, se, por favor, alguém, qualquer dúvida, qualquer contribuição. O fluido universal é uma espécie de substância primitiva originada sob o comando divino e que dará nascimento a todos os elementos materiais constituintes dos mundos, através de diferentes arranjos atômicos e moleculares. Então, a gente vê que a formação, nós já vimos, mas que a formação da matéria, existem milhares, infinitos arranjos atômicos e moleculares, né?
as moléculas vão se juntando, formando matéria diferente. Se nós pegarmos a água, H2O, 2 de hidrogênio, 1 de oxigênio, a água. Se nós colocarmos 2 e 2, dá água oxigenada. Então, esse exemplo serve para toda a matéria existente no universo, né? Vão se arranjando, né, entre aspas, né, as moléculas e vão formando-se novas matérias, né? Isso é muito interessante. Depois eu não queria adiantar aqui que nós vamos ter um slide, algo que eu iria falar agora. Vamos aguardar esse slide para a gente forçar muito, né, essa ideia de fluido cósmico universal, essas mudanças, esses diferentes arranjos atômicos e moleculares que existem na natureza e no nosso universo, né? Prosseguindo, isso é importante que Kardec nos traz, né? É pela ação pensante, né? Pela vontade, o pensamento e o desejo do espírito, né? Isso é muito importante. Vontade e o desejo do espírito querer realizar aquela transformação. Então, ele pensa. Então, é pela ação pensante sobre o fluido universal que resulta a criação dos mais simples aparelhos usados no cotidiano dos espíritos e também a formação dos vastos aglomerados estrelantes. A capacidade criativa e de utilização desse elemento está diretamente relacionada com o estado mental e moral dos espíritos, né? Então, uma coisa que Kardec nos traz. Primeiramente, o espírito precisa desejar e ter a vontade de criar algo. Aí, se ele quer, ele com seu pensamento, ele modifica, ele utiliza esse pensamento nos fluidos que estão ao redor do espírito, para, como Kardec fala, usar o cotidiano que o espírito vai utilizar. Nós, aqui encarnados, usamos a matéria bruta. O espírito usa os fluidos. E isto é para as coisas mais simples, como ele nos informa, para vastos aglomerados estrelantes, para mundos, para galáxias, sistemas solares iguais aos nossos, né? Só que aí ele nos alerta, né? Ele nos ensina a capacidade criativa e de utilização desse fluido está diretamente relacionado com o estado mental e moral do espírito. Quanto mais evoluído eu for, eu tenho mais condições de fazer a manipulação desses fluidos. Quanto menos eu tiver no estado mental e moral, menos condições eu tenho de manipular esse fluido cósmico universal. Ok? Vamos prosseguir. Então, como, né, ele já havia ensinado no slide anterior, ó, serve-se desse fluido não somente os espíritos superiores, mas todos os espíritos que com ele fabricam os objetos que lhes são íntimos e habituais, por vezes até sem a perceberem, dando-lhes existência enquanto perdure o pensamento, agente materializante através do pensamento, dirigido a tais objetos. Então, que Kardec traz nova informação ou fortalecendo a anterior. Então, não é só os espíritos superiores, mas todos os espíritos têm condições de manipular esses fluidos. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu consigo, melhor eu consigo manipular esses fluidos, né? Então, ele está dizendo aqui, ó, então, aqueles que não têm o conhecimento suficiente, às vezes manipulam sem se aperceber. É só pensar em como é o pensamento, é a vontade, o desejo, e através do pensamento que age sobre o fluido. Então, muitas vezes, aqueles espíritos que não têm esse conhecimento está criando algo sem realmente ter essa intenção, mas ele cria. Porque depois nós vamos ver, avançando nos nossos estudos, que a doutrina nos traz, esses estudos mais para frente, que os nossos pensamentos criam formas. Isso é muito importante e
especial que te dê atenção nesse ensinamento. Nossos pensamentos criam formas. E aí, eu queria pegar um pouquinho esse gancho, antes de nós prosseguirmos. Isso é muito importante na nossa evolução, porque muitas vezes eu não cometo um ato extremo, um ato físico, por exemplo, mas eu penso. E quando eu penso, eu crio forma. E essa forma está no éter, está aí. E aquele irmãozinho menos esclarecido, que, através das suas vibrações, do seu padrão vibratório, pode pegar esse meu pensamento não muito bom. Então, mesmo que eu não cometa o ato físico, ou não tenha aquela intenção, se eu pensar, eu crio formas de pensamento, e podem essas formas de pensamentos serem fatores ruins para com o irmão que entra nesse padrão vibratório. Por isso que Jesus já nos alertava: orai e vigiai. Orai para que a gente não pense coisas ruins, e vigiai o nosso pensamento para que eu não crie formas para que eu vá prejudicar aqueles nossos irmãos, né, menos esclarecidos. Então, é uma coisa muito importante. E outra coisa, o nosso pensamento, muitas vezes nós não temos o controle sobre eles, né? Não tem parada. Então, é muito importante. Então, tecnicamente, é assim que funciona. Nós pensamos algo não muito bom, nós manipulamos com esses nossos pensamentos fluidos, mesmo que a gente não haja especificamente aquele ato, mas nós vamos criando forma, pensamento, e aqueles irmãozinhos menos desavisados podem pegar essa vibração não muito boa, e aí está a nossa grande responsabilidade, né? Continuando, né? Os mundos nascem do fluido universal por condensação, e aí ele volta por desagregação. Então, acontece com os mundos, acontecem com o nosso corpo físico, né? Então, isso se aglomeram por condensação, e quando existe a morte física daqueles mundos, daquelas estrelas, do nosso corpo físico, por desagregação, eles voltam ao fluido cósmico universal. Então, como Lavoisier já nos alertava, nesse mundo nada se cria, tudo se transforma. Está aí. Através dessa afirmação não espírita diretamente, né, mas com certeza por uma inspiração espírita, ele nos disse isso. Aí está. Então, por condensação, os mundos, tudo, a matéria se agrega, e por desagregação, por morte física, eles voltam ao fluido cósmico universal. Podemos prosseguir? Então, eu quis trazer isso bacana que André Luiz nos traz no livro Evolução em Dois Mundos, né? O fluido cósmico, ou plasma divino, é a força que todos vivemos, corroborando com a afirmação de Paulo, está em Atos 17, 28, que em Deus nos movemos e existimos. Porque Deus está em tudo e nós estamos, né, nesse fluido cósmico, plasma divino, vamos falar plasma divino, né? Nós estamos lá, nós nos movemos, nós existimos, nós vivemos. Olha que afirmação que Paulo fez há quantos anos atrás, né? E o fluido cósmico universal, como nada é por acaso, que Kardec nos trouxe esse ensinamento, vem corroborar o que Paulo nos trouxe, né, lá em Atos 17, 28. Eu achei muito interessante quando André Luiz nos fala, nos relembra isso, né, através do livro Evolução em Dois Mundos. É muito interessante. Gente, vocês estão muito quietinhos hoje, hein? Eu fico preocupado quando existe, fica quietos, né? Outra
Prestando atenção, Zé Roberto. Não, mas Thelma, eu fico preocupado. Será que eu estou conseguindo transmitir aquilo que Kardec já passou para nós, né? Porque é muito importante, né? Essa questão do fluido, né? Uhum. Então tá bom. Professor, Oi. essa colocação aí que você fez dos fluidos cósmicos, agora por último, tem um exemplo, não sei se foi o próprio André Luiz que disse, que nós somos como peixinhos, né, dentro do oceano, e que Deus, né, esse fluido todo aqui, seria o próprio Deus que nós estamos mergulhados dentro e fora do próprio Deus através desse fluido, né? Eu não me recordo qual é o livro que fala isso. Mas foi o André Luiz, sim, eu também não estou recordando agora. É o José, não é, José? É o José, né? Tá falando? Sim, José. É o André Luiz que nos fala. Realmente eu não tô lembrado qual é o livro, mas é o André Luiz que dá esse exemplo dos peixinhos e do oceano. É isso mesmo, como Paulo, né, já nos havia, em Atos, já nos trazia essa ideia, né, que realmente a gente vai refletir, olha que coisa maravilhosa, né, porque Deus está em tudo, né, nós estamos dentro desses fluidos, né, então nos movemos e existimos, né, olha que ensinamento maravilhoso, né. Então, podemos prosseguir? Então, alguém levantou a mãozinha? Fui eu, Zé Roberto. Você estava Tudo bem? sentindo sua falta, Graça. Não, mas é como a Thelma disse, o assunto é muito interessante, muito. E muito vasto. Muito. Nossa, então a gente tem que ficar quietinho para escutar. Mas eu estava olhando aqui nesse capítulo, tem uma pergunta no meu livro é antigo, né? Mas a pergunta é a seguinte, que foi São Luís, inclusive, que respondeu: o fluido universal é uma emanação da divindade? E a resposta é não. É uma criação da divindade? A resposta dele: tudo é criado, exceto Deus. Então, se Paulo fala, nele existimos, nele nos movemos, o que pode significar? Porque Deus é criador de tudo, né? Tudo Sim. que existe, né? Depois nós vamos chegar nessa pergunta, não sei se vai ser hoje, né? Essas perguntas que São Luís responde, né? Kardec, e São Luís responde, tem várias, né? É interessante. Então, o que nós podemos entender, né? Deus, criador de tudo. Deus está em tudo que existe, está em nós. Nós somos a essência, nós temos em nós a essência divina. Nós somos criaturas, somos filhos de Deus. Como esse universo maravilhoso, Graça, o fluido cósmico universal também. Então, que Paulo fala, é um plasma divino, né? Esse é um plasma divino. E se Deus está em tudo, está nesse fluido cósmico universal, então, nós nos movemos, nós não vemos com os olhos físicos, nós nos movemos no fluido cósmico universal, e nele nós existimos, nós estamos vivendo, né? Porque Deus está em tudo, inclusive no fluido cósmico universal, em tudo que existe. Então, como nós nos movimentamos materialmente, espiritualmente, dentro desse fluido que foi determinado fluido cósmico universal, nós nos movemos dentro deles. Movemos como seres encarnados, desencarnados, que depois nós vamos ver isso também. E existimos, neles existimos. A vida está presente ali. Então, Zé Roberto, sabe o que me deixou aqui meio encucada? Foi a pergunta: o fluido universal é uma emanação da divindade? Não, é a resposta. Então, porque lembra que nós vimos aquele primeiro slide que eu coloquei, existe a Trindade universal, Deus, criador de tudo, o princípio espiritual e o princípio material através do fluido cósmico universal. Sim. Deus criou tudo. Então, a gente nós vamos chegar nessa pergunta, é interessante você ter levantado, porque o que Kardec quis dizer, né?
que Kardec quis perguntar? Qual que era o objetivo? Como foi a pergunta do Kardec? Você quer repetir aí? Não vamos chegar lá, mas repete. Ó. Respondo. O fluido universal é uma emanação da divindade? E a resposta de São Luís é não. Então, Aí a segunda pergunta é uma criação da divindade? Aí ele responde, tudo é criado, exceto Deus. É Deus, porque o fluido cósmico universal, ele não é emanado diretamente da divindade. A divindade criou... Uma criação, né? Isso, uma criação. E o fluido cósmico universal, ele vai emanar de milhares de modos diferentes. Então, essa foi o entendimento que eu tenho. Essa foi a pergunta que Kardec fez em São Luís, porque ele está dizendo, é diretamente que emana de Deus? Não. Ele emana dos elementos gerais do universo, não de Deus. Deus criou tudo. Por isso que a segunda resposta, ele pergunta, ele fala, não, Deus criou tudo, mas não é emanado diretamente de Deus. Porque nós lembra que eu trouxe aquele primeiro slide, que é interessante, que os dois elementos gerais do universo é o princípio inteligente, que é o espiritual, e o material. E o material, que toda matéria deriva do fluido cósmico universal. Mas bacana a sua pergunta, Graça. Nós vamos chegar lá ainda já vamos levando esse conhecimento. Alguém mais levantou a mão? Obrigada, viu, porque nesse pensamento aí é interessante, né, Zé Roberto? Que só existe 3 coisas no mundo, né? Só existem 3 coisas. Deus, matéria e espírito. Só essas 3 coisas. Isso, né? Nesse pensamento, né? Ele traz... Ele no Livro dos Espíritos, ele fala bem. Existem 2 elementos gerais do universo. 2 elementos gerais. O princípio inteligente e o princípio material. E, acima de tudo, Deus, que Deus criou a tudo. Então, vai depois se unir o princípio inteligente com o princípio material, que vai dar a vida. Lógico que esse princípio material é derivado do fluido cósmico universal, junto com o princípio vital que nós vimos. Aí cria-se a vida, né? Aí é o partido de tudo. Então, acho que quando Kardec fez aquela pergunta para São Luís, ele falou, emana direto de Deus? Não. Porque Deus é criador de tudo. Emana do fluido cósmico universal. Mas ficou bem claro, viu, Zé Roberto, depois que você falou. Porque, bom, assim, às vezes é um detalhe, assim, que a gente não atina, né? E aí, quando você falou aí, ficou muito claro. Eu entendi perfeitamente agora. Obrigada. Nada. É gostoso, por isso nós fazemos um estudo com muitas pessoas, né? Porque pode ser o entendimento de você colabora de uma maneira, o José de outro, a Neide de outro, a Thelma, e a gente vai fortalecer. Porque a finalidade do estudo não é quem sabe mais do que ninguém, não. A finalidade do estudo é nós entendermos a obra. Essa, para mim, né, é a grande meta, a grande finalidade. Nós estamos estudando o Livro dos Médiuns. Talvez eu tenha entendimento, a Ana tem de uma maneira, você tem de outra, a Thelma e outros quaisquer têm, e vocês colaborando com a ideia de vocês, fortalece demais o entendimento. Isso é bacana. Por isso que eu falo, quando todos participam, realmente fortalece muito o estudo, né? Legal. Oi, Roberto. Oi. Posso dar o meu entendimento? Me corrige se eu estiver errada. Eu entendo assim, o fluido cósmico universal é o próprio Deus. Nós fomos criados a partir desse fluido. Por isso, nos movemos e existimos em Deus. Você entendeu o que eu quero dizer? Porque assim, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Porque nós fomos feitos dele, que é o fluido cósmico universal. Isso. Quem está falando? Sueli Bilac. Dona Sueli. Desculpa, eu não conheci sua voz. É interessante que você... Lembra, a senhora falou que eu não para me chamar de senhora, mas é o hábito da coisa, mas vamos tentar aqui. Não sou senhora de nada. Eu concordo
no que você disse quando nós falamos do nosso corpo físico. Inclusive, foi muito interessante que você disse, que eu trouxe até um slide, não sei se está nesse momento, no momento oportuno nós vamos responder isso que você falou. Deixa eu ver. Não está aqui agora. Eu não quero adiantar, mas nós vamos passar lá. Nós vamos chegar lá. Ainda é hoje ainda. Então, vamos falar um pouquinho das propriedades dos fluidos. Viu, Sueli? Nós vamos voltar a falar, tá? Não estou passando, não. É que eu trouxe um slide para isso, para a gente entender melhor o que você disse. Ok, sem problema. Propriedade, então, os fluidos têm as suas propriedades, né? Vamos ver um pouquinho, tem várias, vamos trazer algumas coisas, né? Esclarecendo sobre as propriedades dos fluidos, agente e meio de ação do mundo invisível e constituindo uma das forças e potência da natureza, isso é muito importante, o fluido é das forças e potência da natureza, mesmo que nós não enxergamos com os olhos da matéria, né? O Espiritismo nos dá a chave de inúmeros fatos e coisas inexplicadas e inexplicáveis de outro modo. Fatos e coisas que passaram por prodígios em outras eras, né? As questões dos sobrenaturais, né? Do mesmo modo que o magnetismo, que nós vimos lá, a magnésia, a Turquia, né? Que é um ímã, ele nos revela uma lei, se não desconhecida, pelo menos incompreendida, ou então, para melhor dizer, efeito de todos os tempos conhecidos, pois que de todos os tempos se produziram, mas cuja lei se ignorava e de cuja ignorância brotava a superstição. Então, nós já discutimos bastante sobre isso, né? Os fluidos fazem parte da natureza e existem leis da natureza que nós nem sonhamos como é que funciona, nós estamos descobrindo agora. Mas o fenômeno sempre existiu, desde que nós já comentamos, desde que surgiu a humanidade terrestre, né? Então, o que o Kardec fala aqui no final? Cuja lei se ignorava e cuja ignorância brotava a superstição. Eu não conheço isso, isso é um Deus que está falando, não criado as mitologias, os deuses, tudo muito era feito através das potências, das forças da natureza até hoje, mas ainda, será que nós conhecemos todas as forças da natureza que existem? Com certeza não. Agora que nós estamos engatinhando para descobrir as forças, as leis da natureza. O fato, eu conheço o fato, o efeito, mas não conheço a causa, eu ignoro a causa, eu não conheço essas leis. Então, na época, era a superstição, criava deuses, né, que nós já vimos, Deus Sol, Deus Lua, os do Olimpo. Então, uma série de fatores, superstição que existiam, para aumentar a colheita da lavoura. Existiam um monte de fatores por falta de conhecer a lei, né? Mas existem os fluidos na natureza. Nós, como São Paulo, Paulo de Tarso, nós nos movemos e existimos dentro desses fluidos, né? Então, nós vamos ver algumas dessas propriedades, não todas, que existem, que facilitam o nosso entendimento, né? Algumas propriedades dos fluidos, né? São utilizados como veículo do pensamento. Então, esses fluidos, através do fluido cósmico universal, é que levam o nosso pensamento. Nós exprimimos nosso desejo, a nossa vontade, o nosso pensamento, manipulando esses fluidos. É isso que acontece. Então, isso é muito importante, fortalece o nosso entendimento, né? Hoje, com a nossa vontade, nós manipulamos a matéria bruta, fabricamos aquilo que nós desejamos com a matéria mais densa, com a vibração mais pesada. Mas com os fluidos também nós formamos, por sendo matéria, nós realizamos coisas como o nosso pensamento, né? Isso é muito importante e vai trazer conhecimento para as analogias futuras, né? Outro, o corpo físico e o
e o perispírito como sobreprodutos do fluido cósmico universal. Possuem fluidos específicos, sendo que o fluido vital é um dos mais importantes. Então, o corpo físico, o perispírito, todo deriva do fluido cósmico universal. Ainda e vai se juntar a esse fluido cósmico universal um fluido derivado, que é o fluido vital. No corpo físico, o fluido, a vibração do fluido cósmico universal é mais densa, é mais pesada. No perispírito, é mais etérea. Então, essas são as propriedades dos fluidos que depois vão fornecer, ou como ocorreram, e vai ocorrer aquelas manifestações físicas que existiram e existem. São tudo através da manipulação dos fluidos. E esses, nós vamos ver depois, esses fluidos podem se tornar até matéria tangível, através do nosso pensamento, da nossa vontade e do nosso desejo. Os fluidos espirituais, está entre aspas, nós vamos ver o porquê, que constitui um dos estados do fluido cósmico universal, são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais. Então, os espíritos estão aí vivendo na atmosfera, nos fluidos espirituais, entre aspas, né? É o elemento de onde eles tiram os materiais sobre que operam. Então, aqueles... depois a gente vai trazer o exemplo na próxima reunião, numa aparição, o espírito aparece como ele era encarnado, fumando um cachimbo. Aquele cachimbo é físico? Não. É através do pensamento do médium, do espírito, que transforma aquele fluido momentaneamente, transformando aquele fluido num cachimbo, né? Então, ali é o elemento, né, nos fluidos espirituais, onde os espíritos estão atuando, pensando e criando coisas, né? A gente vê muito, um exemplo, nosso lar, no exemplo, aquelas casas. Aquelas casas são de matéria física, como temos aqui no nosso mundo? Não. São criações fluídicas, né? Deixa eu voltar aqui com o meu aparelho aqui de leitura. O elemento de onde eles tiram os materiais sobre que operam. O meio onde ocorrem os fenômenos especiais, perceptíveis à visão e à audição do espírito, mas que escapam aos sentidos carnais, impressionáveis somente à matéria tangível. O meio onde se forma a luz, peculiar ao mundo espiritual, diferente pela causa e pelos efeitos da luz ordinária. Nós, como seres humanos aqui, nós temos 5 sentidos, né? Que nós sentimos a matéria através desses nossos 5 sentidos. Mas nós vimos que no mundo espiritual, o perispírito vê, sente por todo o seu perispírito, né? O espírito. Então, a luz é diferente. Nós, aqui, como Kardec nos traz, nossos sentidos carnais, impressionáveis somente a matéria tangível. Então, aqui, nós temos que pegar, apalpar, sentir. No mundo espiritual, isso acontece, mas tudo é fluídico. A luz tem uma forma diferente de brilho. Nós vemos aqui a luz do plano terrestre, da nossa querida Terra. No mundo espiritual, é efeito da luz ordinária, uma luz diferente, né? Mais uma propriedade. Da mesma forma, utilizamos elementos fluídicos condensados para construir os materiais existentes no plano físico, aquilo que eu havia comentado, né? Uma vez que a matéria é em todos os estados, o agente intermediário com auxílio do qual, sobre o qual atua o espírito, desencarnado ou não. Nós aqui encarnados, nós manipulamos a matéria no estado tangível. No mundo espiritual, como desencarnado, nós manipulamos fluidicamente.
Fluidos espirituais. Aqui é interessante, está entre aspas que eu quis trazer, porque é questão só de nomenclatura. Então, eu quis trazer para que nós possamos entender fluidos espirituais, né? Porque, lembra, 2 elementos gerais do universo, espírito e matéria, como fluidos espirituais, né? Então, não é rigorosamente exata, isso aqui está na Gênesis, tá? Não é rigorosamente exata a qualificação de fluidos espirituais, pois que, em definitiva, eles são sempre matéria, mais ou menos quintessenciada, né? Etérea, quintessenciada é a mesma coisa. Então, é muito importante, a questão só de nomenclatura ou qualificação, né? São sempre matéria. De realmente espiritual, só a alma ou princípio inteligente. Lembra? 2 elementos gerais do universo. Espírito, ou alma, quando está encarnado, o princípio inteligente se une à matéria para dar a vida. Dá-lhes essa denominação por comparação apenas, e sobretudo pela afinidade que eles guardam com os espíritos. Pode-se dizer que são a matéria do mundo espiritual, razão por que são chamados fluidos espirituais. Então, só para deixar bem claro, que, né, alguém pode falar, mas fluidos espirituais, mas não é só 2 elementos gerais do universo. Então, aqui é só uma qualificação, né? Porque são os fluidos materiais nos quais os espíritos encarnados estão movendo e vivendo, né? Nós fazemos isso no fluido mais condensado, eles mais no eterealizado ou quintessenciada. Comentários, gente? Podemos prosseguir? Porque eu quis trazer essa definição, porque as pessoas, alguns falam, mas fluidos espirituais, mas não, aqui é só questão de denominação, ok? Então, vamos lá. Então, qualidades dos fluidos. For impossível fazer-se uma enumeração ou classificação dos bons e dos maus fluidos, ou especificar-lhes as respectivas qualidades, por ser tão grande quanto a dos pensamentos, a diversidade deles. Os fluidos não possuem qualidades sui generis, mas as que a adquirem no meio onde se elaboram, modificam-se pelos eflúvios desse meio, como o ar pelas exalações e a água pelos sais das camadas que atravessa. Então, o fluido não possui qualidades sui generis, como está Kardec nos ensina. O que vai acontecer? Os fluidos vão ser benéficos ou maléficos, vamos falar essa palavra, de acordo com o meio onde eles estão. Nós, espíritos, que vamos impregnar nesses fluidos coisas boas ou coisas ruins. O fluido em si não tem qualidade. Então, no meio, como o Kardec fala, no meio onde eles estão, que eles vão estar impregnados de boas vibrações ou de más vibrações. Então, o fluido em si não tem qualidade sui generis, próprio deles, né? De acordo aonde, aqui, um exemplo, os fluidos da Terra são mais condensados, mais pesados do que estão em Saturno, que é um planeta mais evoluído. Lá, os fluidos são mais eterizados, com outras qualidades. Então, é interessante nós também, sabe, essa informação de Kardec, que vai nos ser muito importante para futuras consultas e entendimentos de novos ensinamentos que serão trazidos. Ok? Eu gostei do exemplo da água, né, Zé Roberto? Porque a água, acho que para nós fica bem mais claro a comparação, né? Assim, a água está aqui, eu pus sal, ela fica salgada. Sim. E eu pus açúcar, ela fica doce. Eu pus barro, fica suja. Eu até tem um novo teste que eles falam, né? O pensamento, e depois congela aquela água com aqueles maus pensamentos e ela congela os cristais de uma forma.
E isso, né, ele é porque é por comparação. Então, assim, tudo isso que a gente pode fazer na água, os espíritos podem fazer no fluido cósmico, né? Então, essa comparação eu achei bem bacaninha. Legal, obrigado. Contribuiu bastante. Isso, a água é um exemplo bacana, né? Nossa água, nos passos da água fluidificada lá. O que a água, nós estamos impregnando ela com, a menos a nossa intenção, com ótimos fluidos, né? Que nós vamos tomar. Poderia ser o contrário? Poderia. Mas o José trouxe exemplos aí bacana. A água ali, estado natural, ela não tem a qualidade, nós podemos colocá-la. O sal vai ficar salgada, colocamos açúcar, vai ficar doce, colocamos barro, vai sujá-la. Então, é isso que Kardec nos ensina, dando o exemplo, né, do ar também, podia ser da água, mas da água fica realmente muito mais interessante de nós entendermos. Alguém gostaria de mais? Podemos continuar? Então, só para trazer também um pouquinho de conhecimento químico, físico, né? É sabido que todas as matérias animais têm como princípio constituintes, isso eu não sabia, aprendi mais, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono, combinados em diferentes proporções. Cada corpo, cada matéria animal, que eu digo não só dos animais, aqui é animalizada, né? Eu não sabia que os princípios constituintes da matéria, né? É oxigênio, hidrogênio, azoto e o carbono. Olha que coisa interessante, né? Combinado em diferentes proporções, que eu dei o exemplo lá da água e água oxigenada, né? Ora, como dissemos, esses mesmos corpos simples têm como princípio único que é o fluido cósmico universal. Por suas diversas combinações, eles formam todas as variedades de substâncias que compõem o corpo humano, o único de que aqui falamos, embora seja o mesmo em relação aos animais e às plantas, né? Disso resulta que o corpo humano não passa, na realidade, de uma espécie de concentração, de uma condensação, ou, se quiserem, de uma solidificação do fluido universal, como o diamante é uma solidificação do gás carbônico. É interessante, essa do diamante, né? Eu já sabia, já havia estudado algo. Realmente, nós deixamos lá uma solidificação do gás carbônico, vai se transformar em carvão. Se nós deixarmos lá por milhões de anos, vai se transformar no diamante. É uma coisa interessante da evolução da parte material, né? Então, o que Kardec traz para nós que são os princípios básicos, os princípios constituintes são os mesmos, só que em proporção diferente, mas tudo deriva do fluido cósmico universal. Podemos passar? Com efeito, suponhamos a desagregação completa de todas as moléculas do corpo. Recuperaremos o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono. Em outros termos, o corpo será volatilizado. Esses 4 elementos, voltando a seu estado primitivo por uma nova e mais completa decomposição. Se os nossos meios de análise o permitissem, nós não temos equipamento para isso, daria o fluido cósmico, sendo esse fluido o princípio de toda a matéria. Ele mesmo é matéria, embora no completo estado de eterização. Então, o que Kardec quis dizer? Nós buscamos tudo no fluido cósmico universal. Vamos dar o exemplo do nosso corpo físico. Nós condensamos, né, nosso corpo físico. Quando existe a morte física, existe uma desagregação e esses elementos voltam ao fluido cósmico universal para elaborarem novos corpos, né? Mas o que Kardec fala, tudo é matéria, só que no estado, no corpo mais condensado, no estado do fluido cósmico mais eterizado. É interessante, né? Isso nós já falamos bastante.
passa-se um fenômeno análogo na formação do corpo fluídico ou perispírito. É igualmente uma condensação do fluido cósmico em torno de um foco de inteligência ou alma, que é o nosso espírito. Mas aqui, a transformação molecular se opera diferentemente, porque o fluido conserva sua imponderabilidade e suas qualidades etéreas. O corpo perispiritual e o corpo humano têm, pois, sua fonte no mesmo fluido. Um e outro são matéria, conquanto em dois estados diferentes, que nós comentamos, né? O nosso corpo físico, bem mais condensado, e o nosso corpo perispiritual, mais eterizado, né? Lógico que depois, nós estudando o perispírito, nós vamos que quanto mais avançado, né, em conhecimento o espírito, mais etéreo é o seu perispírito, né? Aqui que eu queria chegar, dona Sueli Bilac, ó. Sendo o fluido universal o princípio de todos os corpos da natureza, animados e inanimados, e por conseguinte da terra, das pedras, razão tinha Moisés quando disse: Deus formou o corpo do homem do limo da terra. Isso não quer dizer que Deus tomou a terra, petrificou-a e com ela modelou o corpo do homem, como se modela uma estátua com argila, e como acreditaram os que tomam a palavra bíblica ao pé da letra. Mas sim que o corpo era formado dos mesmos princípios ou elementos que o limo da terra. Então, deixa eu ver se continua aqui. Então, voltar um pouquinho. Dona Sueli, então, quando a senhora falou aquilo, né, eu concordo com relação ao nosso corpo físico, né? Realmente é isso mesmo, porque, como essência, nós somos filhos de Deus, nós somos criaturas de Deus. Então, nós voltamos lá na tríade universal: o espírito, matéria e, acima, o nosso Criador, Deus. Então, aqui, como a senhora comentou, eu tinha esse slide aqui, que realmente, quando está na nossa Bíblia, né, Deus formou o corpo do homem do limo da terra, né? Por quê? Parte do mesmo princípio, né? Que o corpo, tudo que é gerado em matéria, provém do fluido cósmico universal, e nós ainda temos o princípio vital que dá vida a nós, né? Temos também a matéria eterizada, também proveniente do fluido cósmico universal, que é o nosso perispírito, né? Ok, dona Sueli? Ok, é bem isso mesmo. Então, falei... Pode falar. Não, esclareceu, ficou mais compreensível. Não quis falar aquela hora porque tinha esses slides, não ia adiantar muito o slide, nós passamos, mas bacana, você vê que vocês estão trazendo questões, né, que foi a graça da senhora, que realmente está coincidindo, né, mas nada, né, é por acaso, nada é coincidência com o slide que nós estamos trazendo. Isso é muito gratificante para o estudo, né? Temos mais algum tempinho, vamos ver aqui. Então, aqui que vai chegar quando a Graça, né, comentou, né, das perguntas, né? Então, o que nós vimos até então é sobre o fluido cósmico universal, porque esse capítulo do Livro dos Médiuns tem muito, praticamente ele está baseado tudo em função do conhecimento do fluido cósmico universal, né? E lógico que tem alguns detalhes, né, que nós vamos ver detalhadamente, mas eu quis trazer todas essas informações de fluido cósmico universal porque faz com que nós recordemos o que nós estudamos lá no Livro dos Espíritos, recordemos o que nós estudamos no começo do Livro dos Médiuns, porque realmente é em função do fluido cósmico universal que processa toda essa parte de fenômenos físicos, fenômenos inteligentes, a parte da mediunidade, porque da mediunidade, sim, porque na mediunidade
vai se ter uma grande contribuição do perispírito. O perispírito vai estar contribuindo e muito no processo da mediunidade, no processo da comunicação mediúnica. Então faz parte, como nós vimos, o nosso perispírito é derivado do nosso fluido cósmico universal. Então, realmente, por isso que Kardec, nesse tema, ele quis falar bastante do fluido cósmico universal. Lógico que vai ter alguns detalhes que nós vamos estudar também, mas é por isso que eu quis trazer antes essas pinceladas, porque daria... Esse fluido cósmico universal daria um semestre de estudo, né? Como todo o trabalho da doutrina espírita, né? Mas é importante, porque agora nós vamos entrar em detalhes, o que Kardec quis nos trazer. Então, com esse nosso conhecimento que nós já obtivemos, com essas informações que nós trouxemos, vai fortalecer bastante o nosso entendimento. Então, agora... iniciaríamos, né, no processo da teoria das manifestações físicas. Aqui nós vamos entrar propriamente dito naquele estudo do Livro dos Médiuns, né? Mas já são 22h10, começar uma parte, depois pararmos. Então, acho que, se vocês permitirem, eu vou parar por aqui e vamos deixar... Então, na semana que vem, nós vamos entrar ainda nesse tema e no estudo, no qual está no Livro dos Médiuns que Kardec trouxe para nós. Então, nós temos aí uns 5 minutinhos, por favor. Dúvidas, colocações. É interessante, né, José Alberto? Assim, você colocando esse último slide aí, né, de Moisés e vindo da Terra, né? A gente percebe assim, o nosso corpo físico é derivado do planeta Terra, né? Esse corpo físico que nós usamos aqui no planeta Terra é derivado do próprio planeta. E isso também repercute na densidade do nosso perispírito. Nosso perispírito é denso porque é utilizado aqui na Terra, onde que cabe ele. E a gente sabe assim que todos os planetas são habitados. E cada planeta que é habitado tem o corpo físico inerente àquele planeta. E conforme a evolução do espírito, ele vai ter um perispírito compatível com aquele planeta, né? Então assim, é tanto que naquele comentário que traz lá de Capela, eles precisaram fazer uma parada para adensar o perispírito para servir ao corpo físico da Terra. Então a gente vê assim essas tantas nuances, essas tantas mudanças do fluido cósmico, né? Então a gente vê assim, olha como até quando ela estava fazendo aquela pergunta, esqueci, a dona Sueli, acho que tá. Sueli Bilac. Daí eu estava falando assim, é bem interessante ela fazer uma analogia mais ou menos assim, ó. Uma cadeira de plástico, né, ela é feita do plástico que é a matéria-prima, né? E você pode moldar essa cadeira de plástico como quiser, né? Uma cadeira ou um outro móvel, e sendo que a matéria-prima é o plástico que está lá atrás. Então, essas capacidades de moldura, né, está sempre ligado ao produto, né, que faz aquela coisa. Então, assim, a matéria que fez a Terra, a matéria que faz o corpo físico, a matéria que fez Saturno e que tem o corpo físico lá de Saturno. Então, cada um está sempre interligado naquela, não sei qual a palavra que eu poderia usar, naquela condensação, vamos por assim, né? Então, é bem interessante que a gente começa a estudar e a cabeça da gente começa a voar, né? Vendo todas essas mudanças que podem ser feitas lá no princípio, né? No princípio da primeira matéria.
E até você falando assim, né, é interessante que acho que é em nosso lar, todas aquelas construções são feitas com o fluido de lá e com o pensamento do governador daquela cidade, né? E daí tem até uma passagem lá que parece que a pessoa, ou o espírito, ele pode transpor a matéria aqui na Terra, mas não podia transpor a matéria de lá, porque tinha que ter uma ligação com o mentor, com o gerente, não sei qual, o governador daquela cidade. É bem interessante essas mudanças, assim. Eu acho que é bom Verdade. parar. Obrigado, José. É interessante que você comentou que a gente pode realmente, tudo isso, nós tiramos o nosso perispírito, né, do planeta, as energias, os fluidos dos quais nós habitamos, né? Para a gente passar para outro planeta, nós temos que, através da evolução, transformar o nosso perispírito. Mas você comentando veio assim na minha cabeça, porque nós usamos para as manifestações físicas o fluido nosso, do médio e do espírito, né? Então, e a gente, aí vem uma coisa na minha cabeça, nós não estamos sozinhos, né? Nós não fazemos nada sozinhos. Nós precisamos um do outro, né, para realmente vivenciar essa maravilha, né, que é a vida, né? Muito bom. Gente, quem, por favor, pode fazer o encerramento para nós? Quem? Por favor, quem que vai poder fazer para nós? Zé Roberto, se ninguém se oferecer, eu faço. Por favor, Graça, agradeço. Muito obrigado. Tá certo. Então vamos, né, encerrar no nosso estudo da noite de hoje. Muito agradecidos mesmo a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade, a Jesus, o nosso Mestre, e a equipe espiritual que dirige esse estudo. Agradecer muito a eles, a Kardec, por todo o estudo que ele fez, por toda a observação e que nos vem, então, através dos seus livros. A gente tem que ter muita gratidão a esse homem e agradecer também ao Zé Roberto por toda a pesquisa que ele fez e nos trouxe hoje uma aula muito boa. Que Deus abençoe, né, todas as contribuições dos nossos colegas, né, que também sempre clareiam, ajudam a clarear o nosso pensamento. Então, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Que Deus abençoe a todos nós, ao Zé Roberto, a Ana e aqueles que dirigem esse estudo, né, e fazem todo o esforço para nos trazer esses conhecimentos, né, pesquisando, produzindo os slides. É muita gratidão. Muito obrigada mesmo a vocês. Que Deus nos abençoe a todos. Graças a Deus. Graças a Deus, sim seja. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Ótima Boa semana. noite. Boa Fica noite. com Boa Deus noite. e até segunda. Obrigada, gratidão, viu? Fique com Deus, gente. Boa noite.